Olá a todos os que me assistem. Decidi gravar esse vídeo para dar um contexto assim já agora no início. Eu gravei alguns vídeos ao longo da gestação, mas eu não consegui manter uma constância. Porque, enfim, vai passando os dias, vai ficando mais corrido, as coisas vão acontecendo e a gente acaba deixando de registrar e de guardar os momentos, de escrever também. Eu tinha tentado, assim, desde o início, tentar escrever como foi cada momento pra mim, como eu me senti em cada momento, mas eu também não consegui manter uma constância disso. E eu quero gravar esse vídeo como uma espécie de diário da gravidez, que já é um vídeo um tanto tardio, né, digamos assim, mas pra dar um resumo assim de tudo que foi esses meses pra mim, tudo que tem sido até agora. Talvez eu grave mais daqui pro final, talvez eu grave só esse vídeo, mas eu vou gravar e eu pretendo postar ele no YouTube, mesmo que ninguém vá ver, mas eu sei que vai ficar pra mim um dia pra eu me recordar de como foi esse momento e vai ficar pra minha querida criança Manuela, que está aqui na minha barriga. Bom, eu estou com 8 meses, quase entrando no 9º mês. Semana que vem é o 9º mês. E pra dar um resumo, assim, do que foram esses 8 meses até agora. No início é tudo aquilo mesmo que as pessoas falam. Tive muito enjoo. Até o 6º, 7º mês, mais ou menos, assim, eu enjoei bastante. Muitas dificuldades, assim, dificuldade até pra fazer higiene bucal, enfim. Mas quando chegou ali nos 7 meses, eu comecei a voltar a comer e senti vontade de comer, né? Senti prazer pela comida, que era uma coisa que eu perdi ao longo da gravidez, assim, o desejo de comer. No meu corpo, foram muitas mudanças, assim, ao longo desses meses. Eu comecei a gravidez com 75 quilos, então eu já estava acima do meu peso. E hoje eu estou com 79 quilos, então até agora eu ganhei 4 quilos, o que tá dentro do normal, considerando que eu já tinha um pouco de sobrepeso. A essa altura do campeonato ela já tá bem mais pesadinha. Eu acredito que ela já deva estar aí com uns 2 quilos pra cima, assim, talvez quase 3. A previsão é que ela nasça com 3,3 kg, então, assim, até o final do 9º mês é mais ou menos isso aí. E aí, o que eu tenho sentido com isso é a barriga bastante pesada, bastante cansaço, muita dificuldade de me virar na cama. Às vezes o Diogo tem que me ajudar, meu marido tem que me ajudar para eu conseguir virar. Como vocês podem ver também, o meu fôlego, né, diminuiu bastante ao longo desses meses, assim, por conta da barriga, o útero crescer, então acabar comprimindo essa região do diafragma. A respiração fica um pouco mais curta, é um pouco mais difícil de falar, um pouco mais difícil às vezes até mesmo de respirar, assim, tem momentos que parece que a respiração ela some. Depois desse período, assim, dos enjoos, começou a vir a questão da barriga crescendo, então, assim, muita expectativa pra ver a barriga um pouco maior, conseguir sentir ela mexendo. Teve as primeiras impressões ali dela mexendo, do pai também, né, vendo, experienciando esse momento de sentir ela mexendo, sentir ela nas mãos. Então a gente curtiu muito isso, assim, até agora a gente ainda tá curtindo. Agora ela já tá bem maior, então quando ela mexe já não é mais uma surpresa, ela praticamente tá o tempo todo mexendo aqui na minha barriga. E a gente gosta muito, eu gosto bastante. Tem momentos que parece que dá pra sentir ela nas minhas mãos, sabe? Bom, sobre as emoções, eu acho que de um tempo pra cá eu fiquei um pouco mais emotiva. Todos falam isso, assim, eu vi muitas pessoas falarem isso, mas isso foi algo que eu consegui ter uma percepção própria desde o início, que é a questão de se sentir um pouco mais sozinha, sentir um pouco mais da solidão, até um pouquinho de ansiedade também com algumas coisas. Mas é uma coisa que, assim, eu consegui trabalhar muito bem no meu entendimento de que, apesar de que eu pudesse fazer tudo o que estivesse ao meu alcance, eu estou nas mãos do Senhor. Trabalhei muito bem essa questão da ansiedade pra não ficar desesperada, porque são muitas coisas, né, que envolvem esse período, enxoval, então acaba envolvendo questões financeiras, a saúde também da criança, a minha saúde, eu tive algumas questões na saúde. Então você entra num lugar assim, às vezes, de ficar ansiosa, de ficar preocupada, de ficar pensando o que pode acontecer. Mas graças a Deus eu
o Senhor me ajudou, sabe, a ter um olhar de parar para percebê-lo, sabe, para saber que ele tá aqui e que no final todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu creio que assim tem sido comigo, sabe, que o Senhor tem feito cooperar o bem daqueles que amam. E eu tenho estado bem. Então, sobre as emoções, basicamente isso, com o aumento das dores ali no 7º mês, mais ou menos assim, que as dores começaram a crescer. Eu tive um episódio, eu tenho tido, né, uma dor muito forte aqui na lombar. Então, teve um dia que eu tive um dia bem ativo, assim, especialmente a quinta-feira já é um dia ativo, assim, na minha vida, porque eu decidi fazer pilates desde os 3 meses. Também terapia, e aí às vezes unida a consulta, exame, então acaba ficando um dia bem extenso, unido também ao trabalho, que eu trabalho de home office. Foi algo que eu também não quis abrir mão, assim, a questão do trabalho, eu quis me manter realmente ativa nesse sentido, assim, do que eu poderia fazer, né? Então aí houve ali no 7º mês um aumento muito grande, porque a barriga realmente cresceu bastante. E eu comecei a sentir essa dor na lombar, e aí houve um dia que ela chegou, assim, no auge do auge, e eu me vendo ainda muito atarefada, sabe? Me sentindo sobrecarregada, eu me senti sobrecarregada em alguns momentos. Me senti em alguns momentos sozinha, mas eu sei que eu não estava sozinha, mas eu sei também que é um sentimento que a gente sente nesse período da nossa vida, porque por mais que você tenha as pessoas ao seu redor, você tenha um esposo, você tenha amigas, é uma experiência sua, sabe? Você tá sentindo tudo aquilo, você tá experienciando realmente tudo isso, sentindo tudo isso, né? E convivendo com tudo isso. Então, chegou um momento pra mim, assim, que eu me senti esgotada. E esse dia, assim, foi um dia de muita dor. Então, eu chorei bastante e eu não sabia se eu tava chorando porque eu estava com dor ou se eu estava chorando porque eu estava cansada fisicamente, sabe? Então, basicamente isso em relação às emoções. Hoje eu já me vejo mais tranquila, assim, mais perto do parto. A gente teve algumas questões com a maternidade, com algumas compras das coisas dos enxovais também, que quis me vir aquilo, principalmente em relação à maternidade, né, do particular, o público, o plano de saúde dando problema, enfim, assim. Minha alma, ela quis ficar inquieta por conta disso. Mas foi algo que o Senhor também me ajudou a contornar, a submeter a Ele, entendendo que a vontade dele será feita de um jeito ou de outro, e que não adianta eu me desesperar, sabe? Porque o Senhor está no controle, Ele está cuidando de mim. Em relação à minha vida espiritual nesse tempo, assim, aí essa é uma parte um pouco mais longa, porque desde antes da gravidez, alguns meses antes de eu descobrir a gravidez, a gente já estava tentando ali, né? Foram basicamente 5 meses tentando. E quando foi chegando mais perto, faltando assim uns 3 meses pro positivo, o Senhor me pediu mesmo para administrar melhor o meu tempo, organizar melhor a minha agenda e todas as coisas que eu tinha, porque de fato eu, desde a minha conversão, fui uma pessoa muito intensa em tudo aquilo que eu me propunha fazer. Eu queria mesmo estar ativa e continuar fazendo tudo da mesma forma que eu fazia, mas ali o Senhor já começou a falar comigo: filha, vamos dar uma desacelerada, vamos entregar, vamos submeter. E hoje eu vejo que não só pela questão de entregar aquilo que eu precisava entregar, mas para submeter o meu próprio eu, sabe? Porque eu sempre fui uma pessoa muito desejosa de servir, de fazer, de estar, de corresponder às expectativas. Isso também foi uma dificuldade que eu descobri, assim, ao longo desse tempo, que eu tinha mesmo uma dificuldade de dizer não para as pessoas, de me priorizar. E desde ali eu vi esse cuidado do Senhor comigo, sabe? No sentido de dizer: filha, para um pouco, é hora de dizer não. E aí eu disse não algumas vezes, fui parando, até que chegou o positivo. Quando chegou o positivo, aí realmente eu entendi que o Senhor estava me preparando para viver essa estação de uma maneira mais entregue, né? E eu sei que isso é só o começo, na realidade, e não é um parar, né? Na verdade, é um aperfeiçoamento que o Senhor está me levando. Eu vejo que o Senhor está, né, com a maternidade, me dizendo que essa também é a minha vocação, que Ele me chamou para viver isso. Ele não me chamou para
fazer alguma coisa e ser mãe. Não, ele me chamou para ser mãe. Não só como algo da minha vida, mas como uma vocação. Como uma coisa que ele me entregou, que ele me confiou, sabe? Porque muitas vezes a gente fica procurando, né, qual é o nosso chamado, para que o Senhor nos chamou, o que o Senhor quer de nós, para onde Ele deseja nos levar. E eis aqui uma vida ordinária, né? Já começa no casamento, mas eu acredito que na maternidade isso se intensifica muito mais. Em alguns momentos eu me senti frustrada, me senti culpada, sabe? Por não estar tão ativa, por não estar fazendo tanto quanto eu gostaria, por não estar correspondendo também a algumas expectativas, me senti muito culpada, tive muita dificuldade de trabalhar isso no meu coração. E o Senhor foi quebrando esses ídolos da minha vida, me fazendo entender que Ele me ama, mesmo quando não tem as obras das minhas mãos. Ele ainda me deseja, mesmo quando eu me sinto incapaz, mesmo quando eu não sinto que eu mereço, porque isso também é uma falsa sensação, sabe? De que porque você está ativo no ministério, em outras coisas, você está merecendo mais um pouco o Senhor. Então isso é a graça, né? Isso é a graça. E eu, mais uma vez, fui banhada de graça nesse tempo. Me senti culpada também por não conseguir ser tão constante na minha vida devocional. Principalmente ali do meio pra frente, assim, foi ficando mais difícil, tem ficado mais difícil. Mas eu também entendi algumas coisas, assim, umas eu entendi que de fato eu estava negligenciando em relação a colocar uma prioridade, sabe? Uma prioridade pro Senhor, menos prioridade pro que é inútil, pro que é fácil e mais prioridade pro que é difícil. Porque uma das coisas que a gente pode cair em tentação nesse tempo eu entendo que o Senhor me ama, mesmo na minha inutilidade, que na verdade não é inutilidade, tem uma vida sendo gerada aqui e isso é muito grandioso. Mas entender que mesmo nesse tempo eu preciso cuidar, sabe, para que eu não caia no lugar também de ter sempre uma desculpa. Então eu não vou fazer, Senhor, porque eu estou muito cansado, eu estou com muitas dores, eu tive um dia muito difícil, foi muito difícil levantar nesse dia, foi muito difícil cumprir as minhas obrigações mínimas nesse dia e acabar negligenciando mesmo um tempo com o Senhor. E eu sei que o Senhor está comigo o tempo todo e entender que mesmo quando eu não estou ali em fervente oração, ativamente, o Senhor está comigo. Tanto é que eu estou o tempo todo falando com o Senhor, que Ele é onipresente, Ele não se ausenta. Mesmo na minha vida secular, mesmo naquilo que eu tenho que fazer das minhas obrigações, Ele está presente. E tudo isso é sagrado. Tudo isso é sagrado para o Senhor. Tudo isso é espiritual. Tudo isso é extraordinário, né? Dentro do meu ordinário. E eu entendi isso me trouxe muita paz, isso me trouxe mais convicção, sabe? De quem eu tenho crido e não é na minha obra, nas minhas mãos, mas é em um Deus que não muda. Mas ao mesmo tempo eu também fui confrontada pelo Senhor no sentido de não levar isso a um extremo a ponto de eu não priorizá-lo mais na minha vida e sempre optar pelo que é mais fácil, sempre optar logo pelo cheguei, então eu preciso dormir, agora eu vou dormir. Não, mas colocar o Senhor na primeira hora do meu dia. Então eu acordei, eu não vou pegar no celular, eu vou falar com Deus, porque provavelmente mais tarde eu vou estar muito cansada. Então eu preciso organizar o meu tempo, ainda que seja muito desafiador. Mas eu entendi que o Senhor gostaria que eu fizesse isso, sabe? Que eu organizasse melhor o meu tempo, para que eu tivesse mais tempo com Ele. Eu vejo que desde agora eu estou nascendo de novo. Eu estou nascendo de novo. E eu sei que à medida que ela nascer e ela estiver aqui e a vida parar mais um pouco, eu vou continuar nascendo de novo, sabe? Eu sei que isso vai mexer em todas as áreas da minha vida. E isso que é o meu propósito, isso que é a minha vida, essa é a vida que o Senhor tem pra mim. E eu sei que a chegada da Manuela, ela não é pra me dar necessariamente uma filha, sabe? Pra eu cuidar. Mas ela é pra me tirar mais ainda do centro e me fazer entender que a minha vida, que os meus dias são pelo outro. Em relação à organização, né, do enxoval, tudo, as coisas, a gente acabou deixando muita coisa pro final agora, então eu estou com 8 meses e tem muita coisa que a gente ainda não tem.
mas que a gente comprou pela internet, provavelmente chegará antes do mês que vem, né? Ela está prevista para nascer no mês de dezembro, a partir do dia 1º ela pode nascer. E nós estamos agora no dia 12 de novembro. Então eu acredito que até o final de novembro já tenha chegado tudo e eu tenha conseguido organizar a mala maternidade. Inclusive estou com bastante expectativa para esse momento, porque eu sei que vai ser um momento único, né? Organizar as primeiras roupinhas ali que ela vai usar. Em relação ao quartinho, a mesma coisa. O que será o quarto da Manuela? Hoje é o nosso escritório. Ai, perdão, gente, eu tô engolindo bastante assim, porque eu tô com muita azia. Mas Deus me ajudará a fazer esse vídeo. Tá vendo como que é? É por aí. Sim. E aí, no mês que vem, ela vai dormir aqui no nosso quarto com a gente, nos primeiros meses, até os 3 meses. Quando ela completar os 3 meses, o pai dela vai se mudar completamente para um escritório. Esse escritório ele já vai alocar agora, só que mais para fazer reunião. Depois que ela chegar ali na idade adequada para trocar de quarto, é que a gente vai mudar ela pro quartinho dela mesmo. Mas as coisinhas dela estão lá. O que tá para chegar a gente vai organizar lá. Então, assim, em relação a isso, tudo bem, o Senhor proveu todas as coisas assim, né? Ainda que a gente saiba que na realidade não precisamos de muitas coisas. Precisamos do básico e a criança precisa de um pai, de uma mãe, presentes, disponíveis. Eu sei que é isso que a Manu precisa e eu sei que isso ela tem. Em relação ao sono, desde o 5º mês eu já não durmo mais, né? Depois que a barriga deu uma crescida ali e realmente pesou, então ficou bem difícil. A alimentação, nossa, a alimentação, assim, em relação a sono e alimentação, uma das coisas mais difíceis, assim, pra mim, desafiadoras mesmo. Porque eu já tinha gastrite antes da gravidez, eu tenho um metabolismo lento, então o meu organismo, ele é muito lento para processar alimento. E eu demorei também a adaptar isso, sabe, pra minha realidade. Então, com a vida de igreja e etc., eu acabava sempre comendo fora no domingo à noite e tal. Então, domingo pra segunda-feira mesmo, um dia bem difícil, porque aquela comida ali no estômago, revirando a noite inteira. Foram muitas noites assim. Agora deu uma melhorada, mas eu também já cortei, assim, a janta. Eu me esforço muito para a refeição mais pesada que eu tiver que fazer, eu fazer no máximo ali até às 6, 7 horas. E às vezes 5 horas da tarde eu já jantei, sabe? E aí à noite, se der uma fome muito grande, eu vou lá e como alguma coisa mais leve ali, só para enganar mesmo. Mas eu não como mais à noite, principalmente depois das 7 horas, assim, porque se eu comer, é certo de que eu não vou dormir. Porque fica tudo aqui empanzinado e aí começa a vir o refluxo gástrico por conta da azia também, que nesse período já é bem forte, mas como eu já tinha gastrite, então é o dobro, muita dor aqui nessa região do estômago, então dor na região do estômago, por conta da gastrite mesmo, sabe? Por conta do líquido estomacal aqui, que faz a digestão, que arde bastante, então dói muito, tanto dentro quanto fora. E nessa região aqui da costela, eu sinto o meu diafragma por aqui, né? E o meu próprio estômago comprimido na minha costela. E isso dói bastante. Isso dói desde o 5º mês. Acho que até antes disso já doía, sabe? Foi o desconforto mais duradouro, assim, da minha gravidez. Foi esse, eu acredito. Porque é uma dor realmente muito forte. Mas eu também aprendi a conviver com ela. Eu aprendi a entender o que era melhor pra mim, a melhor maneira de me cuidar, sabe? A respirar. Porque eu sei também que o parto será isso, sabe? Por algumas horas, talvez 18, talvez 20 horas, eu vou conviver com a dor. E eu preciso trabalhar isso na minha mente, porque eu sei que todas as nossas dores começam na nossa mente. E elas não podem se sobressair. Essa é a graça de ter Cristo na nossa caminhada, porque mesmo em meio às dores, a gente enxerga propósito para essas dores. Então, são dores que estão gerando vida. São dores que estão aqui porque tem uma criança crescendo, porque o Criador me deu a graça de gerar, porque o Criador
ele decidiu compartilhar com nós mulheres o privilégio da vida, de gerar a vida. Então eu sei que toda dor na nossa vida cristã, ela tem um propósito. E isso não é diferente. Com todas essas dores eu aprendi algumas coisas também, sabe? Eu aprendi que Jesus, que é o nosso amigo, ele tem muitas marcas. Ele é um Deus marcado, sabe? Ele é um Deus ferido. Porque ele gerou uma grande coisa, ele gerou salvação para o mundo inteiro. E eu sei que as minhas marcas, as minhas dores, tanto nesse tempo quanto as que virão, elas estão aqui porque elas estão gerando um propósito maior. E não é por mim, é pelo outro. O Senhor, ele não trabalha o nosso caráter, ele não trabalha a nossa paciência, a nossa mansidão. Ele não nos dá os frutos do Espírito por nós. Porque não tem como eu exercer o fruto do Espírito comigo mesmo. Mas tem como eu exercer o fruto do Espírito com o meu próximo. E é por isso que o Senhor deseja tanto trabalhar em nós. E Ele permite todas essas coisas. Então eu me sinto muito grata, sabe? Apesar de sentir tantas coisas, de participar do sofrimento de Cristo. Porque eu sei que eu tenho participado do sofrimento dele. Ainda que eu não esteja gerando salvação para o mundo, mas eu sei que Cristo está gerando salvação em mim, através dessa criança. Ele está gerando salvação em mim, ele está transformando o meu caráter, ele está me tornando mais parecida com ele. Essa é a graça de viver com Cristo, é enxergar essas coisas, porque a gente também corre o perigo, sabe, de cair no oposto e enxergar tudo isso como algo muito árduo, muito difícil, muito pesado, muito insuportável, sem propósito, sabe? E a gente acaba entrando no lugar de questionador, de reclamador, perder a beleza que é esse tempo, apesar de ele ser desafiador, mas tem tanta beleza. E é através de Cristo que a gente vê a beleza desse momento tão lindo, tão maravilhoso da vida. É somente através de Cristo. Se não houver Cristo, não tem como a gente enxergar a beleza desse propósito. Se não houver propósito, se não permitirmos que o Senhor gere propósito no nosso coração, sabe, nesse tempo, a gente se perde. A gente se perde, a gente reclama, a gente fica insatisfeita mesmo, se torna rixosa, se torna insuportável até mesmo de conviver, sabe? Mas eu sei que através de Cristo, é somente através de Cristo que eu tenho conseguido entrar nesse lugar dessa beleza. Basicamente é isso que eu lembrei assim de falar. Esse vídeo já tá bem longo, mas eu sei que ele vai ficar aqui. Eu vou poder um dia talvez compartilhar ele com a minha filha, que ela vai poder ver, que ela vai poder saber, sabe, o que é a vida com Cristo. Eu espero que ela possa, não através desse vídeo, mas que ela possa experimentar uma vida com Cristo através de mim, através do pai dela, através daquilo que nós pudermos passar para ela. E que esse vídeo faça sentido, que esse vídeo possa fazer sentido para ela um dia. É isso, gente. E conforme as coisas forem chegando também, quem sabe eu possa gravar e colocar para vocês verem o berço, a cômoda, as roupinhas, a mochila feita, sabe, tudo preparado, tudo expectando para essa chegada da Manuela. Fico muito feliz de conseguir gravar esse vídeo. Eu espero que esse vídeo ele possa um dia também me relembrar que as mãos do Senhor estão sobre mim. E que nele, ainda que eu passe por confusões, por mudanças, por tantas mudanças, são tantas transições, tanto agora na gravidez, e eu sei que quando ela nascer haverão maiores transições ainda, mas que eu possa saber que se eu estou com o Senhor, eu vou encontrar a minha identidade nele, não em coisas, não em tarefas e demandas, sabe? Mas na presença do Senhor. E para terminar, eu vou mostrar o tamanho dessa barriga, né? Claro. Olha só. O tamanho dela. Que gracinha. Ah, tá. E corta pra mim falando também que agora começaram as contrações de treinamento. É isso. Beijo. Até a próxima.